A gente sempre começa convidando o Senhor para estar invadindo os nossos corações, amém? Então eu queria te convidar a abrir a sua boca aí na sua casa, começar a adorar o Senhor, a interceder e chamar a presença de Deus para Ele tocar no seu coração nessa noite, amém? Senhor Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Deus. Nós queremos, Pai, primeiro te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a palavra que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Pai, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Te pedimos, Pai, vem com a Tua presença, vem com a Tua glória, Senhor, nessa noite. Porque nós estamos aqui, porque nós queremos mais de Ti, nós temos fome, nós temos sede da Tua presença, sede e fome da Tua glória, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, nessa noite, venha invadir a cada um nessa noite com a Tua glória, com a Tua presença, tocando o coração de cada um, cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor tem liberdade para agir em nossos corações, em nossas vidas e no lar de cada um que está aqui nessa live junto conosco, Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor, da minha vida para ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que não seja eu, mas seja o Senhor a ministrar a Tua palavra nessa noite, na vida de cada um que está aqui acompanhando essa live. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como eu já adiantei, hoje quem vai ministrar sou eu. Eu nunca fico nervosa entrando nas lives, mas hoje eu estou uma pilha de nervos. Mas vamos lá. Eu queria que vocês abrissem junto comigo lá em Lucas, no capítulo 21. É muita responsabilidade, né? Falar sobre a palavra de Deus, ser boca de Deus, né? Porque se eu falar alguma coisa de mim, não vai valer de nada para vocês. Mas Deus tem palavras que geram vida para vocês. Então é uma grande responsabilidade ser boca dele, né? Então vamos abrir em Lucas. Amém, seja um instrumento, amém, irmão. Lucas, no capítulo 21, nós vamos estar lendo a partir do verso 5. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem junto comigo. Lucas, capítulo 21, no versículo 5, diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Só para contextualizar um pouquinho, naquela época, o templo em Jerusalém, ele era um motivo de muito orgulho para os judeus. Eles achavam que o templo, era Eles tinham muito orgulho de falar do templo porque era a habitação de Deus, era um templo lindo, então eles sempre falavam muito disso. E certo dia, os discípulos estavam falando: olha Jesus, olha que lindo esse templo. E eles estavam comentando a respeito do templo. E aí no versículo 6, Jesus diz assim: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo 7 continua: Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando vides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Amém? Eu sei que essa é uma palavra que tem sido muito falada nesse tempo, né? Porque nós temos visto vários sinais do cumprimento dessa palavra, né? Nesse momento Jesus estava falando sobre o fim. O título aí é o início das dores, né? O título, na minha versão aqui, está falando o princípio das dores, né? Jesus estava falando de quando começariam a haver sinais do seu retorno à terra, do cumprimento daquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas, né? E a gente já tem visto perseguições a cristãos, às vezes pra gente parece tão distante, porque no Brasil nós temos liberdade religiosa, mas há lugares onde cristãos têm sido mortos por conta do evangelho, por defenderem o nome de Cristo. Nós já vimos rumores de guerras, e
Já vimos epidemias em vários lugares, mas essa epidemia agora, que se tornou uma grande pandemia, que tem apavorado a todos, tem nos despertado, tem despertado a igreja para o sinal do fim dos tempos. E o que me chama a atenção nessa passagem, o que eu queria chamar a atenção de todos os irmãos, é para o final, para o versículo 13, que foi o último versículo que a gente leu, que diz assim: E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Né? Quando a palavra fala sobre dar testemunha, e ele não está falando só sobre a perseguição, porque ele vem logo em seguida dos versículos que falam sobre perseguição, mas ele está falando que nos sinais dos fins dos tempos, em todos esses acontecimentos que a palavra foi relatando e que a gente tem visto acontecer, é o momento em que nós cristãos, nós como igreja, devemos nos despertar, nós como cristãos temos que nos posicionar nesse momento e dar testemunho da nossa fé. Porque, por exemplo, nesse caso da pandemia, a gente tem visto pessoas com ansiedade, com medo, com angústia, né? A gente tem visto histórias e histórias de pessoas se suicidando por conta de uma pandemia, de pessoas sem saber o que fazer, porque é algo novo que nunca aconteceu no mundo inteiro dessa forma. Já houveram outras epidemias históricas, mas a gente nunca viu e viveu da forma como nós estamos vivendo no mundo inteiro hoje. E tudo que é novo assusta o ser humano. E aí tem pessoas assustadas, apavoradas. E é a hora que nós, como cristãos, temos que dar testemunho. E a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração é que a gente passe, a partir de hoje, a enxergar esse acontecimento, tudo que está acontecendo, como uma oportunidade. Às vezes a gente olha, a gente ouve tantas notícias que a gente se apavora, mas o que Deus quer dizer é que tudo o que acontece, Ele está no controle. Tudo o que acontece não é em vão. E Ele está no controle de tudo e tem um porquê. E nós temos que aprender a olhar as oportunidades em tudo que Deus faz. Eu estava observando, eu tenho buscado muito de Deus, o que Ele quer dizer à igreja com isso. Porque em tudo que Deus faz, Ele quer dizer algo à igreja, Ele quer dizer algo àqueles que o seguem. E eu fiquei perguntando: Deus, o que o Senhor quer dizer para a igreja com essa pandemia? Com templos fechando as portas e pessoas apavoradas, o que eu vou fazer com a minha fé? Né? E Deus foi me lembrando de algumas coisas. A Bíblia, ela fala sobre 7 alianças. A primeira aliança no Éden, depois com Adão, com Noé, com Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Jesus é a 7ª aliança que Deus faz. Alianças falam sobre um compromisso que Deus faz com o homem. E Jesus, ele vem como a 7ª aliança porque 7 é um número que representa, que simboliza a perfeição. E a aliança que Deus fez por meio de Cristo Jesus conosco, é a aliança perfeita. E se a gente for observar todas essas alianças, algumas delas foram construídas após o isolamento, né? Noé, ele ficou 40 dias e 40 noites numa arca, isolado com a sua família. E quando ele saiu, recomeçou a história da humanidade. Ele foi escolhido por Deus para recomeçar a história da humanidade, mas para isso ele viveu um tempo em isolamento. Moisés também viveu um tempo em isolamento. Quando eles estavam no deserto por 40 dias e 40 noites, Moisés se isolou no topo do Monte Sinai com Deus, buscando a face dele. E quando ele desceu dali, ele trouxe a tábua da aliança, e ali foi estabelecida uma aliança com o homem. Uma aliança que mudaria, que recomeçaria a história do homem com Deus. E se a gente for observar, Jesus também passa por um isolamento. Né? Antes, a palavra fala que após o batismo de Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ele fica 40 dias no deserto, em jejum, ou seja, se consagrando ao Senhor, sendo tentado, sendo forjado, passando por lutas, por adversidades. Mas quando ele sai do deserto, ele sai já começando a cumprir o seu ministério, cumprindo o propósito de Deus na vida dele e trazendo a nova aliança, que é a aliança perfeita. Então, algumas alianças, elas foram construídas após o isolamento. E se a gente for observar, as alianças que Deus fez, construindo um novo relacionamento entre o homem e Deus, restaurando o relacionamento que ele tinha criado lá no Éden,
elas foram construídas após tempos de isolamento em busca e consagração ao Senhor, né? Moisés, ele ficou 40 dias no topo do monte sozinho, buscando a face de Deus. Ele pediu para ver ele pediu para ver o Senhor. O Senhor falou que a face ele não poderia ver, mas que ele poderia ver o Senhor passando, andando de costas. Ele foi o único homem capaz de ver a Deus. E ali ele foi ministrado uma nova unção, uma nova glória sobre a vida dele. E ele desce, infelizmente o povo tinha construído um bezerro de ouro. E depois ele tem um novo tempo com Deus de refazer aquelas tábuas daquela aliança que Deus tinha firmado com o homem. E logo após esse novo encontro com Deus, ele desce com a sua face resplandecendo a glória de Deus. Ele passou um tempo de isolamento em busca, em fome e em sede com Deus, no anseio de ver a Deus, de conhecer a Deus mais intimamente. E quando ele desce resplandecendo a glória de Deus e reafirmando, renovando uma aliança entre o homem e Deus. E Jesus, quando ele vai ao deserto, ele passa um tempo de consagração com Deus. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ele estava com o Espírito no tempo que ele estava no deserto. Porque a palavra fala, lá em Mateus 3, que Jesus foi batizado e logo após o seu batismo, ouviu-se uma voz do céu falando: "Este é o meu filho amado", e desceu uma pomba sobre ele. Então o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o revestiu naquele momento e logo após ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele fica em jejum por 40 dias, se consagrando. E a gente percebe que enquanto o inimigo vai tentando a fé de Jesus, ele tem revelações da palavra, ele responde com revelações da palavra. Então a gente percebe que ele estava constantemente com o Senhor naquele momento. E olha que tremendo, porque quando ele sai, ele começa o ministério dele, que termina na cruz, trazendo a salvação e estabelecendo a nova aliança. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse isolamento, eu sei que tem alguns que ainda estão trabalhando, mas quando você chega na sua casa, você não tem para onde ir, não tem para onde passear. Então, quando você chega na sua casa do seu trabalho, você também está em isolamento, você fica na sua casa. Nós não estamos podendo ir templos feitos por mãos de homens, mas nós somos templo, nós somos igreja, nós podemos cultuar ao Senhor nas nossas casas. Esse tempo de isolamento, eu quero que vocês pensem nesta noite em encarar esse tempo de isolamento, essa questão da epidemia, como uma oportunidade de nós buscarmos mais a face de Deus, buscarmos mais profundamente um relacionamento com Deus, assim como foi com Moisés, assim como foi com Jesus, para que logo após isso nós possamos resplandecer a glória de Deus e manifestar o reino de Cristo por onde a gente for. Pessoas estão sedentas e nós só vamos poder dar água para as pessoas que estão sedentas, alimento para quem está faminto, se nós buscarmos a face de Deus. Nós precisamos aproveitar esse tempo com Deus, porque é uma oportunidade que Ele está nos dando de trazer transformação, mudança para a humanidade e para o relacionamento entre o homem e Deus. Nós temos a mesma oportunidade que Moisés teve, que Jesus teve, de mudar a história da humanidade, de mudar o relacionamento entre o homem e Deus. Mas nós precisamos buscar a face de Deus para isso. Nós precisamos buscar a glória de Deus. Eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em 2 Coríntios. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 ao 18. A palavra de Deus diz assim: "Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia." O que a palavra está dizendo aqui? Moisés, ele teve um encontro real com Deus. Ele viu, ele vivenciou a glória de Deus. E quando ele desceu com a glória resplandecendo no seu rosto. Só que esse brilho no rosto dele se esvanecia. Abaixava com o tempo e ele colocava um véu no seu rosto para que as pessoas não percebessem isso e começassem a duvidar da sua liderança, duvidar do propósito que Deus tinha na vida dele. E o que Deus quer
te dizer nessa noite é: busque a glória dele como Moisés buscou, mas faça diferente de Moisés nessa noite. Porque ele quer que você resplandeça a glória dele. Só que a glória dele é permanente, não é mais passageira como era. Depois que Cristo se entregou na cruz, morreu por nós, nos trouxe salvação e estabeleceu a nova aliança, nós temos acesso à presença de Deus, à glória dele, e ela não se vai, queridos, se a nossa busca for constante. Então, olha só, no versículo 14 continua dizendo assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Queridos, nesse versículo eles estão dizendo: às vezes a religiosidade nos faz acreditar que a glória se vai. Nos faz acreditar que só ler a Bíblia, ir à igreja, pregar, está tudo ok, mas nós temos que ter uma busca mais profunda da glória de Deus. E quando, porém, no versículo 16, continua assim: algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Nesse versículo 18, a palavra está dizendo assim: busque a face de Deus, busque a glória de Deus, a presença de Deus, que não é uma presença, não é uma glória passageira como era naquela antiga aliança, mas é uma glória de natureza, não transitória. Busque a face de Deus, busque a presença dele, aproveite esse momento de isolamento para buscar a face de Deus, se consagrar ao Senhor, para que quando você descer, você resplandeça, para que quando você sair da sua casa após o isolamento, você resplandeça a glória de Deus. Porque quando a gente busca a presença, a gente busca a glória, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados com a presença do Senhor a cada dia. Toda vez que nós buscamos, nós somos transformados e nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, porque a palavra fala: somos transformados na mesma imagem. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais parecidos nós ficamos com o Senhor. E é Ele quem pode transformar a história da humanidade, é Ele quem pode transformar a história do homem com Deus. Então, se nós buscarmos a face de Deus, nós nos tornaremos parecidos com Ele. E quando nós sairmos da nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para onde quer que a gente for, nós vamos resplandecer a presença de Cristo, a glória de Cristo. Nós vamos manifestar quem Cristo é. E é isso que vai transformar vidas. Isso é dar testemunho em meio às lutas, como a gente leu lá no capítulo 21 de Lucas. Isso é dar testemunho no meio dos últimos tempos, dos sinais dos últimos tempos. Nós precisamos buscar a face do Senhor, a glória do Senhor, para nos tornarmos parecidos e refletirmos a imagem dele por onde formos, transformando a história da humanidade e a história do homem com Deus. Todo isolamento, querido, ele tem um propósito. Todos os isolamentos que aconteceram biblicamente, eles tiveram um propósito. E ao seu fim, eles mudaram, eles transformaram a história da humanidade e a história do relacionamento entre o homem e Deus. Então aproveite esse momento para buscar a face de Deus, ser transformado de glória em glória, para se tornar mais parecido com Cristo. E para quando acabar, você refletir a imagem do Senhor como espelhos, porque nesse versículo fala: e como espelhos refletir a sua imagem. Porque as pessoas estão sedentas, estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E você é filho. Então, busque a face do Senhor, aproveite esse tempo. Porque às vezes a gente tem como desculpa a nossa rotina, a nossa correria. Mas, queridos, nós temos que estabelecer prioridades. Eu estava lendo um post de um jovem cristão esses dias, ele estava falando: o que você tem feito da sua quarentena? Quando você está sozinho e ocioso, o que você faz revela quem você é e revela qual a sua prioridade. Isso é verdade. O que você tem feito do seu tempo ocioso? Você tem buscado a face de Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem escutado louvores? Você tem buscado ao Senhor? Ou você está aí só maratonando série, ficando deitado, limpando a casa? Tem tempo para tudo isso, porque nós temos que viver a vida. Mas onde está a sua prioridade? Será que você tem tido também o seu tempo com Deus? Estabeleça uma prioridade de buscar ao Senhor.
nesse tempo, em todo o tempo, mas nesse tempo em específico, porque eu creio que Deus vai fazer algo muito grande e Ele quer te usar nesse algo enorme que Ele quer fazer, né? Nós temos ouvido tantas promessas a respeito desse tempo e eu creio que Deus está chacoalhando a igreja para que ela se desperte. Nós só vamos nos despertar, nós só vamos cumprir os propósitos de Deus se nós buscarmos a face do Senhor. Se nós tivermos fome e sede dele. Então, o que eu quero deixar no coração dos irmãos nessa noite é: busque a face do Senhor. Busque a Ele como nunca antes nesse tempo. Porque quando a gente busca o Senhor, a gente não tem medo, a gente não tem ansiedade. A gente dá testemunho do Deus que a gente serve, da fé que nós temos, da confiança que nós temos no Senhor. Então, busque ao Senhor, para que você se torne cada vez mais parecido com Ele e reflita a imagem dEle por onde você for, durante esse tempo e após esse tempo, para que você se erga como um instrumento nas mãos dEle, como uma voz nessa nação, sobre outras nações, uma voz no seu bairro, uma voz no seu trabalho, na sua universidade. Deus está clamando por vozes. Lá em Malaquias 4 fala, como uma última promessa que foi liberada no Antigo Testamento, que viria, vou até abrir aqui em Malaquias 4 para eu ler o versículo certinho. Peraí, que eu fui abrir de última hora, eu não marquei. Malaquias 4 diz assim: Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui Deus estava dando uma última promessa de que haveria um profeta que prepararia um caminho para o Senhor, para que houvesse essa conversão de coração entre pais e filhos, entre nós e o Senhor. No tempo da primeira vinda de Cristo, houve João Batista, uma voz que se ergueu no deserto para pregar o arrependimento e preparar o caminho para Cristo. E agora é tempo de nós, como João Batista, nos erguermos como voz nessa nação, no nosso trabalho, na nossa universidade, na escola, no seu bairro. É tempo de se levantar nesse deserto que estamos passando como voz para pregar arrependimento e para preparar o caminho para o retorno de Cristo. Então, queridos, para você ser voz, você tem que ter intimidade com Deus. Então, aproveite esse tempo para buscar a face de Deus, para buscar a glória de Deus, para que você seja transformado à imagem dele, se torne parecido com Cristo e reflita como espelho a glória dele, manifeste a glória dele por onde você for, para que você seja usado e se erga como uma voz nessa nação, como uma voz nesse bairro, uma voz para onde você for. A palavra diz: quem tem ouvidos ouça. E Deus está falando à igreja. Deus está falando aos cristãos. Deus está falando a quem o serve. Se renda ao Senhor. Busque a face do seu Criador. Porque Ele quer mais intimidade. Porque Ele quer te usar como uma grande voz. Como um cristão que se posiciona. Amém? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Busque a face de Deus nesse tempo. Aproveite esse tempo. Porque às vezes a nossa desculpa é o tempo. Mas agora você tem tempo de sobra. Para que você crie uma rotina de intimidade com Deus, de busca incessante, de fome e sede de Deus e da presença dEle. Aproveite esse tempo para isso, queridos, para que você consiga refletir a glória dEle por onde você for. Amém? Diga: eis-me aqui, é isso que Deus quer. Ele está sedento por pessoas que digam sim para Ele. Sedento por pessoas que se ajoelhem e se rendam a Ele e falem: Deus, eis-me aqui, usa-me como Tu queres. Amém? Vamos encerrar com uma oração, então. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Nessa noite, Pai, nós nos rendemos a Ti e declaramos, Pai, eis-nos aqui, Deus. Nós estamos aqui dizendo sim para o Senhor, porque nós queremos buscar a Tua face, nós queremos correr ao Teu encontro, nós temos fome, nós temos sede da Tua presença, sede da Tua glória.
Pai, nós queremos, Deus, uma intimidade como nunca antes, uma busca, uma fome como nunca antes, Deus. Nós te pedimos, Senhor, ministra sobre nós nessa noite, Deus, uma fome e sede sobrenatural para que a gente venha buscar a sua face a cada dia e ser transformados de glória em glória e nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai, para que como espelhos lá fora nós possamos refletir a tua imagem e levar a transformação que só o Senhor pode levar, Pai, para a humanidade, para o relacionamento entre o homem e Deus, Pai. Eis-nos aqui, Pai, nós queremos, Deus, te buscar cada vez mais, porque nós queremos nos erguer como vozes, como cristãos que se posicionam nessa nação, que se posicionam nesse bairro, nessa cidade, por onde formos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, é o que nós clamamos nessa noite. Venha ao nosso encontro, porque nós queremos te ver, nós queremos te tocar, nós queremos te buscar a cada dia mais, e sermos transformados pelo Senhor de glória em glória, para que nós possamos revelar a tua glória, a tua presença, que não é mais passageira, Senhor, mas que é eterna, que é duradoura, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, como vozes, usa-nos como instrumentos, como atalaias do Senhor nessa terra, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Muito obrigada por terem participado dessa live com a gente, por estarem a cada dia vindo aqui buscando. Essa é uma forma de nós buscarmos ao Senhor juntos, já que nesse tempo nós não temos templos físicos, mas nós somos igreja. Nós continuamos podendo cultuar o Senhor onde a gente estiver. Então, essa é uma maneira, nós somos muito gratos e nós ficamos muito felizes de ver vocês junto conosco buscando ao Senhor. Esperamos que vocês continuem com a gente durante toda essa quarentena e que o Senhor continue falando aos nossos corações, ministrando aos seus corações, que Ele continue usando vidas e vidas que estão passando aqui nessas lives para tocar, para serem usados como instrumentos de Deus, para refletirem a glória dele sobre a vida de vocês, amém? Deus continue abençoando vocês, que vocês se tornem cada vez mais parecidos com Cristo, que vocês busquem cada dia mais a presença e a glória dele, sejam transformados de glória em glória, para refletirem a imagem dele por onde vocês forem, amém? Que Deus continue usando e abençoando vocês a cada dia. Muito obrigada por participarem aqui comigo, que Deus abençoe vocês.